uma live. Nesta live curta, simples e direta, nós vamos trocar uma ideia muito profunda, que é exatamente sobre o quê? Sobre tu construires uma autoimagem, uma autoperceção de vencedor, porque a forma como tu te vês, ela define o teu sucesso. Quando tu pensas que tens baixa autoestima, sentes-te inferior, sentes-te menos capaz, não sentes segurança em ti, tudo isso deriva da tua autoimagem, da tua autoperceção. E nós hoje vamos trabalhar esse ponto. E se tu assistires esta aula até ao fim, tu vais aprender a construir uma autoimagem de vencedor. Tu vais aprender a dominar os teus medos, as tuas dúvidas, a teres mais confiança em ti próprio e a agir-se perante as adversidades da vida com muita mais confiança. Esta live não é uma simples live. Ela é uma aula muito profunda que vai destravar todo o teu potencial, porque a tua autoperceção, a forma como tu te vês, ela define toda a tua vida. A tua autoimagem, ela define os teus comportamentos, ela define a tua visão sobre o mundo, ela define os ambientes que tu frequentas, ela define as pessoas com quem tu te dás, a tua autoperceção. Ela é a base do teu sucesso. E tu precisas de entender desde o início. Tu não és os rótulos da sociedade. Tu não és a opinião dos outros sobre ti. E tu também não és quem tu pensas ser. Porque vamos entender a verdade. A forma como tu te vês hoje, ela foi criada no teu passado. Só que ela não foi criada por ti. Não foste tu que definiste a forma como tu te vês, certo? O teu valor próprio, o teu potencial próprio, certo? Foi alguém que te disse, foi a sociedade que te disse quem é que tu devias ser. Foi a sociedade que te disse: tu és isto, tu és aquilo, tu és pobre, tu és burro, tu nunca vais ser ninguém, aquilo não é para ti. E tu achaste que eras os rótulos da sociedade. Quando eu digo os rótulos da sociedade, por vezes, na maioria dos casos, foram os teus pais que colocaram esses rótulos em ti. Afinal, eles são a tua autoridade máxima, certo? Quando tu és criança, eles são a nossa autoridade máxima. E eles disseram-te isso: filho, cuidado, nós somos pobres, somos humildes, aquilo não é para ti, aceita o pouco, tu não podes alcançar aquilo. E tu hoje vês-te menos capaz, menos merecedor, talvez tenhas baixa autoestima, baixa autoconfiança, um valor pessoal muito baixo. E tudo isso deriva de quê? Da tua autoimagem, da tua autoperceção. E nós hoje vamos trabalhar sobre como tu construires uma autoimagem que serve o teu propósito, uma autoimagem de vencedor, para tu alcançares os teus objetivos, para tu aumentares o teu valor pessoal, a tua autoestima, a tua autoconfiança. Mas o primeiro ponto que eu quero que tu entendas: tu não és a opinião do mundo. Tu não és o que a sociedade disse sobre ti. Se tu entenderes este ponto, tu já começas a mudar o jogo. Mas agora vamos entender. Aqui é a aula pesada, sem enrolação, sem tretas. Existem duas formas de tu construires a tua autoimagem, a tua autoperceção. Uma delas é de forma passiva e a outra é de forma ativa. Forma passiva: a sociedade disse o que tu devias ser. Ah, não, aquilo é demais para ti. Não, tu és pobre, nascemos pobres, vamos morrer pobres. Esse é o primeiro caminho, passiva. Segundo caminho, que é o que eu quero que tu construas nesta live, é o quê? Ativa. É tu definir-se quem quer ser a partir de hoje. É tu definir-se quem te queres tornar a partir de hoje. É tu entenderes que tu não és a opinião dos outros. Tu não és a opinião do mundo. Quando tu entendes que a opinião dos outros vale zero na tua vida, tu mudas o jogo. Porquê? Porque se os outros te elogiarem,
tu vais e fazes acontecer. Se os outros te criticarem, tu vais e fazes acontecer. Porquê? Porque tu entendes que não és a opinião do mundo. Mas para que isso aconteça, primeiro ponto, tu tens que entender que tu és quem decidir ser. E para isso, tu tens que construir uma autoimagem, uma autoperceção de dentro para fora, de maneira ativa. Tu definires quem te queres tornar. Este é o primeiro ponto que eu quero que tu entendas. Eu quero que tu entendas a tua autoimagem. Ela vai definir toda a tua vida, toda a tua vida. Se tu te vires como uma pessoa medíocre, tu vais para uns ambientes. Se tu te vires como uma pessoa de sucesso, tu vais para outros ambientes. Se tu te vires como alguém burro ou incapaz, tu vais ter uns comportamentos. Se tu te vires como uma pessoa de sucesso, inteligente e capaz, tu vais ter outros comportamentos, certo? A tua autoimagem não é aquilo que tu tentas mostrar ao mundo. É a forma como tu te vês lá dentro, quando ninguém te está a ver. Como é que tu te vês? Como um vencedor? Ou como um derrotado? Como alguém de sucesso? Ou como alguém fracassado? Como alguém capaz que vai lá e faz acontecer? Ou como alguém incapaz que não faz acontecer porque tem medo de errar? Isso é a tua identidade. Só que eu quero que tu entendas que a forma como tu te vês hoje, ela não é a tua real identidade, a tua autoperceção de hoje. Ela não é real. Foi o mundo que colocou isso em ti. Mas a partir de hoje, a partir desta aula, está nas tuas mãos tu mudares tudo isso. Está nas tuas mãos tu decidires quem é que te queres tornar a partir de hoje. Até ontem, o mundo disse quem tu devias ser. A partir de hoje, tu vais dizer ao mundo quem te queres tornar. Este é o ponto-chave para mudar a tua vida. Quem é que tu decides ser a partir de hoje? Como é que tu te decides ver a partir de hoje? Quem é que tu te queres tornar na próxima década? Quando tu entendes que tu não és a opinião do mundo, tu mudas o jogo, porque tu paras de depender da opinião do mundo. Se alguém te disser, tu és capaz, tu vais lá e fazes acontecer. Se alguém te disser, tu não és capaz, tu vais lá e fazes acontecer. Se alguém te disser, tu és pobre, nunca vais ser ninguém, tu vais lá e fazes acontecer. Se alguém te disser, tu vais ter muito sucesso, tu vais lá e fazes acontecer na mesma. Porquê? Porque tu não és uma marioneta guiada pelo mundo. Tu moves-te de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, tu defines quem te queres tornar a partir de hoje. Se isto já está a fazer sentido para ti, partilha esta live com pelo menos uma pessoa que precisa de ver isto, porque nós estamos a acelerar esta geração. Primeiro ponto, tu já entendeste, autoimagem define toda a tua vida. Segundo ponto muito importante que eu quero que tu entendas, isto vai mudar totalmente as tuas relações em todas as áreas da vida. Quando as pessoas falam para ti, seja a elogiar-te, seja a criticar-te, elas no fundo não estão a falar sobre ti. Elas estão a falar sobre elas. Se alguém te criticar, aquela crítica não é sobre ti, é sobre aquela pessoa. Se alguém te disser, és mesmo burro, nunca vai ser ninguém. Essa crítica é sobre a pessoa que se vê burra, entre aspas, e acha que nunca vai ser ninguém. Se tu entenderes isto, tu nunca mais te ofendes com nada. Quando alguém te diz, cuidado, isso é perigoso, isso é demais para ti, essa pessoa não está a falar sobre ti. Essa pessoa, no fundo, está a dizer, se fosse eu, no teu lugar, eu tinha medo, eu achava perigoso, eu achava que não ia conseguir. E o que é que tudo isso tem a ver com a tua autoimagem, com o teu sucesso, com o teu potencial de construir sucesso? Muito simples. Tu entenderes que as pessoas espelharam em ti quem elas são. Alguém te disse, cuidado, isso não é para ti. Cuidado,
tu nunca vais ser ninguém, tu nasceste pobre, vais morrer pobre. Só que essa autoperceção, ela não é sobre ti, ela é um espelho das outras pessoas. E quando tu entendes isso, tu entendes, eu não quero ser mais o que as outras pessoas dizem, eu não quero ser mais a opinião do mundo. A partir de hoje, guarda isto na tua mente. Seja quem for, não permitas que ninguém defina quem tu és. Tu nunca vais ser ninguém, tu nunca vais ter sucesso, tu és muito inteligente. Ei, define quem quer ser a partir de hoje. Jamais permitas que a opinião de alguém defina a tua autoperceção, defina quem é que tu podes ser. Se alguém disser aquilo não é para ti, ei, mas quem é que ele é para dizer isso? Quando tu entendes isto, tu constróis o que tu desejas construir. Se tu já entendeste tudo até aqui, então agora como é que tu vais construir uma autoimagem de vencedor, uma autoperceção que te leva na direção dos teus objetivos? Tu já entendeste que tu não és a opinião do mundo? Tu já entendeste que a forma como tu te vês foi construída por fatores externos? Logo, não é a tua real identidade, mas sim a identidade do mundo sobre ti. Terceiro ponto. O mundo, as pessoas, elas nunca falam sobre ti. Elas sempre falam sobre elas próprias. Depois de tu entenderes isso, como é que tu constróis uma autoperceção, uma autoimagem, um valor próprio, um poder pessoal de vencedor? Primeiro ponto é tu definires quem é que te queres tornar, aonde é que tu queres chegar. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aonde é que tu queres chegar? O que é que tu queres ter construído em todas as áreas da tua vida? A nível profissional, qual é o empresário que tu te queres tornar? A nível pessoal, qual é o homem, o marido, o pai, o filho, o cidadão que tu queres ser? A nível de saúde, qual é a saúde, o corpo que tu queres construir? O primeiro ponto, e a maioria já falha aqui, é não saber aonde queres estar. Daqui a 10 anos, aonde é que tu queres estar? Questiona-te sobre isso. Este é o primeiro ponto, tu saberes claramente aonde é que tu queres estar. Depois de tu saberes aonde é que tu queres estar, tu vais para a segunda pergunta. Vai anotando estas perguntas. Primeira pergunta: o que é que eu quero alcançar? Aonde é que eu quero estar? Aonde é que eu quero chegar? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta: para eu chegar aonde eu desejo chegar, quem é que eu preciso de me tornar para tu seres a pessoa de sucesso que queres ser, que queres alcançar, seja mais dinheiro, mais saúde, mais felicidade, um corpo melhor, seja o que for, para tu chegares aonde desejas chegar? Quem é que tu precisas de te tornar? Esta é a pergunta que move toda a tua vida, que define todo o teu sucesso. Quem é que tu precisas de te tornar para alcançares o que desejas alcançar, para tu ganhares o salário que tu queres ganhar? Quem é que tu tens que te tornar? Como é que tu tens que te ver a ti próprio? Não é o que o mundo diz sobre ti, é a tua autoperceção. Para tu alcançares aquilo que tu queres, como é que tu precisas de te ver? Como é que tu precisas de pensar? Como é que tu precisas de agir? Quem é que tu tens que te tornar? Quais é que são os pensamentos predominantes dentro da tua mente? Se tu entenderes isto, se tu forjares, porque tens que forjar, uma estrutura mental e emocional inabalável, tu alcanças o que tu desejares alcançar. Quando tu entendes que tu não és a opinião do mundo, o que os outros falam sobre ti, as críticas não te paralisam. E os elogios também não te enaltecem. Porque qual é que é um erro muito comum da maioria das pessoas? São manipuladas pelas emoções
pelas palavras externas. Alguém te critica e tu vais lá embaixo, sentes-te inferior, ou então ficas revoltado e tentas ir contra a pessoa. Se alguém te elogia, se alguém te enaltece, tu sentes-te o melhor do mundo. E tu ficas como uma marioneta, manipulada pela opinião dos outros. Alguém me critica, eu não valo nada. Alguém me elogia, eu sou o melhor do mundo. Porquê é que isso acontece? Porque tu não sabes quem tu és. Porque tu não tens uma autoperceção, uma autoimagem construída de dentro para fora. Ou seja, não foste tu que definiste quem quer ser. Foi o mundo que decidiu quem é que tu te devias tornar. E quando é o mundo que diz o teu valor, o teu potencial, aquilo que tu podes, aquilo que tu não podes, tu ficas como uma marioneta ao sabor do vento. Mas quando tu constróis uma identidade, um caráter, valores, princípios bem forjados de dentro para fora, nada mais te paralisa. Identidade é a chave do sucesso. O leão não é o maior animal da selva, não é o animal mais rápido, nem é o animal mais forte, mas ele é o animal mais respeitado. Porquê é que isso acontece? Porque ele e todos à sua volta sabem exatamente quem ele é. O leão não é o maior, não é o mais forte, mas é o mais respeitado, porque tem uma identidade clara e bem formada. Se tu entenderes isto, tu mudas o teu jogo para sempre. Exatamente, autoavaliação própria. É eu definir o meu valor, eu definir o meu potencial, eu definir quem eu quero ser e não aceitar que a sociedade diga quem eu me quero tornar. Isso é identidade. Isso é a base do sucesso. E todos nós precisamos de entender que ninguém de nós é a opinião do mundo, seja de quem for, da sociedade, dos pais, do marido, da mulher, ninguém é a opinião do mundo. Quem é que tu és? O que Deus colocou dentro de ti. Tu és o que tu decidir ser. A partir de hoje, tu és a identidade original de Deus, imagem e semelhança de Deus. Tudo o resto são rótulos que a sociedade tentou colocar em ti. Tu és isto, tu és aquilo, isto é para ti, isto tu não vais conseguir, tu nunca vais ser ninguém, nasceste pobre, vais morrer pobre, aquilo é demais para ti. E tu não podes aceitar esses rótulos. Tu tens que entender, a opinião da sociedade, ela não é sobre ti, é sobre ela mesma. Quando uma pessoa fala sobre ti, ela não fala sobre ti, ela fala sobre ela mesma. Entende isto? As outras pessoas são como se fossem espelhos na vida. Quando tu olhas para outra pessoa e algo te incomoda, no fundo, não é a outra pessoa que te incomoda, é algo em ti que te incomoda e que reflete na outra pessoa. Se tu entendes isto, tu mudas o jogo para sempre. Ai, aquela pessoa é isto. Não. É algo em ti que te incomoda e que tu refletes na outra pessoa. Se tu entendes isto, tu mudas o jogo. Quando algo te magoar na outra pessoa, questiona-te sobre ti. Será que eu estou a fazer aquele comportamento? Será que eu estou a ter aquela atitude e por isso é que me dói em mim? Isso é autoperceção. É tu entenderes quem tu és, sem os rótulos externos. Procurar as respostas dentro, com Deus e não fora. Exatamente. Tu só tens que fazer 3, ou melhor, perguntas a 3 pessoas. Se tu entenderes isto, tu mudas o jogo. Tu só fazes perguntas em primeiro lugar a ti, em segundo a Deus e em terceiro aos outros. Primeiro pergunta-te a ti, aonde é que eu quero chegar? Quem é que eu tenho que me tornar para chegar lá? Porquê é que eu tenho estes medos? Porquê é que eu tenho estes pensamentos? Tu carregas todas as respostas. Só que qual é que é o grande problema? A maioria não se faz as perguntas próprias, não tem a metacognição, o pensamento sobre o pensamento. Se tu aprenderes a fazer perguntas
a ti mesmo. Ei, tu alcanças o que tu quiseres. Aonde é que eu quero chegar? E tu perguntas-te, eu quero chegar ali. Ok, quem é que já chegou lá? E tu tens as respostas. O que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Quem é que eu tenho que me tornar para chegar lá? E tu carregas todas as respostas. O que é que eu tenho que fazer para chegar lá mais rápido? Se tu aprenderes a fazer perguntas e as perguntas certas, tu mudas a tua vida para sempre. Porque só tu carregas as respostas. Ninguém carrega o teu propósito. Ninguém carrega a tua missão. Só tu sabes o que foste chamado. Só tu sabes o que Deus colocou dentro do teu coração. Mas qual é que é o problema? Como tu não tens uma identidade bem formada, bem definida, de dentro para fora, tu passas a vida a procurar validação externa. Deixa ver qual é que é a opinião do outro. Deixa ver o que é que o outro diz. O outro diz que não é para mim, então eu não vou. Mas quando tu entendes a tua identidade, o teu valor, e quando tu ages de dentro para fora, tu começas a escutar-te mais a ti mesmo e a escutares menos o ruído externo. Porque a maioria das pessoas não evolui. Porquê? Não é por falta de clareza, é por excesso de confusão, é por excesso de ruído externo. Mas quando tu sabes quem tu és, tu não escutas o mundo exterior, tu escutas o teu interior, o que Deus colocou dentro do teu coração, aquilo que arde dentro do teu coração. E o mundo exterior não é contigo, porque tu entendes quem tu és e entendes para o que foste chamado. Esta é a base do sucesso. Se tu entenderes a tua identidade, se tu aprenderes a construir uma identidade de dentro para fora e não de fora para dentro, se tu aprenderes a eliminar o ruído externo e escutares mais o teu barulho interno, tu vais prosperar na vida. Porque as outras pessoas, a sociedade, ela é boa demais a rotular. A sociedade sabe sempre o que tu tens que fazer, sabe sempre o que é certo e o que é errado. Mas no lugar delas, elas nunca fazem nada. Elas são boas a dar-te conselhos, mas não são boas a fazer acontecer na vida delas. Se tu parares de escutar a sociedade, tu vais evoluir muito mais rápido. Exatamente. Esse é um dos grandes problemas da sociedade e cada vez mais estamos rodeados com estímulos externos, tecnologias, internet, redes sociais e não paramos para nos escutar a nós próprios. Alguém diz isto e nós seguimos por este caminho. O outro diz isto e nós mudamos o caminho e não escutamos o nosso verdadeiro caminho. Tentamos ser a cópia barata do outro, em vez de sermos quem nascemos para ser. Esse é o verdadeiro problema. Só que vamos entender, ninguém pode ser como tu, ninguém tem o teu propósito, ninguém tem a tua história passada. Se não fores tu, não vai ser ninguém no teu lugar, não existe outra pessoa igual a ti. É muito melhor tu seres o teu original do que tentar ser uma cópia barata do outro. Ninguém paga muito dinheiro por cópias, mas todas as pessoas pagam dinheiro por peças. Peças, entre aspas, por pessoas originais, pessoas autênticas. Na era da inteligência artificial, o que vende, o que traz sucesso, é autenticidade. É tu seres tu mesmo. É tu não tentares imitar o outro. Mas para isso, precisas de parar. Precisas de refletir. Precisas de te questionar. E é aqui que a maior dor aparece. Porquê? Porque é muito mais fácil anestesiar a dor com vícios. Que vícios podem ser comida, bebidas, festas, álcool ou apenas redes sociais. Hoje eu estou confuso, estou estressado, vou passar o tempo para as redes sociais. Sinto-me perdido, sinto que esta vida não está a ir como eu queria. Vou passar o tempo
nas redes sociais, anestesiar a minha dor. Não, eu estou perdido. Ok, limpa tudo da tua mesa, senta-te, pega num caderno, pega numa caneta e questiona-te. Porquê que eu me sinto perdido? Aonde é que foi que eu me perdi? Qual é a direção que eu quero seguir? Guarda sempre isto, leva esta frase. Quando tu te sentires perdido, senta-te e escreve. Quando tu te sentires confuso, senta-te e passa a tua confusão para um papel e tu vais ganhar muito mais clareza. É aqui que a maioria das pessoas falha. Estou confuso, estou com problemas, estou com desafios, vou resolver isso? Não. Vou anestesiar isso com alguma coisa, com vícios, com redes sociais, com álcool, com festas, com entretenimento. Ei, para e mergulha no teu interior, porque vamos entender, fundo, a vida é tua. Se tu não definires o teu futuro, quem é que vai definir? Vamos entender a real, assim sem filtros. Se tu não definires o teu futuro, o teu patrão vai definir por ti. Se tu não souberes aonde tu queres estar daqui a 10 anos, a sociedade ou o teu patrão vai definir por ti. Se tu não tiveres um plano para construir os teus sonhos, vais construir os sonhos do teu patrão. Ei, entende isto? Quantas pessoas têm um plano de férias, um plano de fim de semana, um plano para ir para festas? E quantas é que não têm um plano para a vida? A vida é tua. Ninguém te deve nada, ninguém tem que te dar nada e, no fundo, ninguém tem que lutar pelos teus objetivos. A vida é tua. O propósito é teu. E tu precisas de definir aonde queres chegar. Tu precisas de definir com clareza, com intencionalidade, quem é que tu te queres tornar para 5 minutos. 5 minutos. Nem precisas de 5 minutos, mas 5 minutos. E questiona-te. Para tu chegares aonde desejas chegar, quem é que tu tens que te tornar? Qual é que é a pessoa que tu queres ser a partir de hoje? Queres-te começar a ver como uma pessoa de sucesso? Queres ser um empresário de sucesso? Um pai, um filho, um marido, um patrão incrível? Quem é que tu queres ser a partir de hoje? Define isso com clareza. Senão tu vais agir no piloto automático. Vais dizer que é o destino. Vais dizer que é azar, que é maldição hereditária. Não. É apenas a tua programação mental porque tu não definiste aonde querias chegar. Quando tu entendes quem tu és, a tua identidade, tu mudas o jogo todo. Entende o que é que paralisa as pessoas. Falta de identidade clara. Porque é que pessoas não se sentem felizes, realizadas a cumprir o propósito? Porque tu nunca vais entender o propósito sem entenderes a identidade. Para eu saber o que vim fazer, ou seja, o propósito, eu tenho que saber quem eu sou, ou seja, a minha identidade. É a partir daí que tu mudas tudo. Um vencedor, um campeão. Porquê que ele é campeão? Porque ele vê-se como campeão antes de lá chegar. Tu nunca vais vencer na vida se te vires como um derrotado. Tu nunca vais ter sucesso se te vires como apenas mais um, como um fracassado. Tu nunca vais ser próspero se te vires como alguém pobre, escasso, medíocre. A tua autoperceção, ela define a tua vida. Mas tu precisas de entender, não foste tu que criaste a tua autoperceção até ontem. Mas a partir de hoje, a partir desta aula, está nas tuas mãos tu definires quem te queres tornar na próxima década. Qual é o pai que tu queres ser? O marido, o filho, o cidadão, o empresário que tu te queres tornar? Reflete sobre isso. Daqui a 10 anos, tu queres olhar para trás e sentir orgulho do legado que construíste? Ou queres olhar para trás e arrepender-te por aquilo que fizeste ou por aquilo que deixaste de fazer? Muito mais importante do que o destino
que tu alcanças é a marca que tu deixas ao longo do caminho. Não é sobre o que tu alcanças, é sobre o que tu constróis ao longo dessa jornada para tu chegares aonde queres chegar. Quem é que tu tens que te tornar? Qual é que é a pessoa que tu te queres construir? Exatamente como aquela estátua, aquela escultura lá atrás, um homem a lapidar-se a ele próprio para tu chegares aonde queres chegar. Como é que tu tens que te lapidar? O que é que tu tens que lapidar? Os teus valores, o teu caráter, a tua postura, a tua mentalidade. Só tu sabes. Mas para tu estares aqui é porque existe algo que tu sabes que precisas de mudar. É porque tu queres lapidar-te. É porque tu entendes que nasceste para muito mais. Mas que existem coisas internas que te impedem de avançar. Questiona-te. O que é que te impede de agir? O que é que te impede de construir realmente a vida dos teus sonhos? Aquilo que arde no teu coração. Questiona-te sobre isso. Não é o que a sociedade disse ser correto. Não é o que a sociedade disse que tu devias construir. É aquilo que dentro do teu coração tu queres construir. Questiona-te. O que é que te afasta desses teus sonhos? O que é que te afasta desses teus objetivos? Sair da Matrix, procurar o despertar. Para tu estares aqui, Paula, é porque tu já estás a sair da Matrix. Tu já estás no despertar. A maioria não chegou aqui. A maioria vive no piloto automático e nem sabe que vive na Matrix. Se tu estás aqui, tu já deste o primeiro passo, que é muito bom. Muitos parabéns. Agora questiona-te. Aonde é que tu queres chegar? Tu queres sair da Matrix? Ok, esse é o primeiro ponto. Consciência de eu querer sair. Segundo ponto, questiona-te. Aonde é que eu quero chegar? Eu vou sair da Matrix, ok. Mas eu vou para onde? Questiona-te. Aonde é que eu quero chegar? O que é que tu queres construir? Seja para a tua vida pessoal ou profissional. Depois de tu entenderes aonde tu queres chegar, tu vais te questionar. Quem é que tu tens que te tornar? Identidade. Depois de tu entenderes isso, vai anotando estas perguntas. Depois de tu entenderes isso, tu vais te questionar, que é o ponto-chave. Quais são as barreiras, as travas internas que me impedem de chegar lá? Eu quero sair da Matrix, ok. Eu já estou a tentar sair. Mas o que é que me impede de sair? É falta de clareza? É falta de direção? É falta de confiança? É eu ter medo de errar? O que é que me impede de sair realmente da Matrix? O que é que me impede de queimar todas as pontes e ir só para a frente? Porque vamos entender o que é uma mentalidade de campeão. O campeão, o vencedor, ele não tem plano B. Qual é que é o nosso plano B na vida? Fazer o A, dar certo. Queres vencer? Queres sair da Matrix? Queima todas as pontes e define claramente aonde queres chegar e nunca mais olhes para trás. É aquela alegoria dos navegadores que foram conquistar uma ilha e quando chegaram à ilha queimaram os barcos todos. Para quê? Para terem como único direção, único propósito, vencer a batalha, porque eles não podiam fugir. É assim que nós temos que agir na vida. Este é o foco. Queima todas as pontes, queima todos os navios. A vida é tua, ei. Às vezes nós temos medo de errar. E é normal ter medo de errar. O que não é normal é permitir que esse erro domine a nossa vida. Temos medo de errar, mas muito provavelmente daqui a 60 anos, 60, 70 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Para que ter medo de errar? Se tu errares, aprendes com o erro e voltas a fazer. Se tu errares, não vais morrer, ninguém te vai matar, não vai acontecer nada. Para que ter medo de errar? Constrói uma vida com propósito, uma vida
onde tu te orgulhes do que tu estás a construir, uma vida onde deixes legado, onde deixes marcas na vida das outras pessoas. É isto que eu quero. Não, eu não venho aqui trazer-te motivação barata, não. Nem psicologia superficial. É viver-se uma vida com propósito. Viver-se quem tu decides ser. Tu construires as regras da tua vida. Não aceitares que a sociedade defina o que tu podes. Porque tu até podes não saber o teu valor, mas eu sei que tu nasceste para muito mais. Eu sei que tu és capaz e merecedor de muito mais. Só que outra coisa também é verdade. Temos que estar dispostos a pagar o preço, porque sucesso todos queremos. Sucesso todos queremos conquistar, mas e pagar o preço? Fazer o caminho. Fins de semana a estudar, muitas noites a dormir pouco, muitas vontades de desistir. Quem é que está disposto a pagar o preço? Quem pagar o preço, chega lá. Eu quero que tu entendas, é muito mais barato pagares o preço do sucesso do que pagares o preço da mediocridade. Por isso, ei, faz acontecer. Se não tu, quem? Se não hoje, quando? Questiona-te sobre isso. Se não for eu, vai ser quem? Se não for hoje, vai ser quando? Responda a essas duas perguntas e muda o teu jogo para sempre. Se tu quiseres ir para outro patamar, se tu quiseres acompanhamento, direção, clareza e estrutura para venceres realmente na vida, eu vou-te disponibilizar na descrição o link para tu falares diretamente comigo e analisarmos a tua situação, analisarmos qual o melhor caminho para ti e trazer-te clareza, direção, velocidade e estrutura para o teu futuro. O que eu quero que tu entendas e que tu guardes com a live de hoje. Identidade é a base do sucesso. Quando tu te olhas ao espelho, quando tu olhas para os desafios da tua vida, tu não vês o teu valor, tu não vês o teu potencial, tu não vês quem tu és, mas sim o que a sociedade disse que tu devias ser. O que eu quero que tu entendas é o que é que sobra quando tu tirares todos os rótulos, todas as máscaras que a sociedade colocou em ti. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, a tua autoperceção, o teu valor pessoal, a tua autoconfiança. Ela é construída através de dois caminhos. Ou de maneira passiva, quando a sociedade diz o que tu deves ser, ou de maneira ativa, quando tu dizes a ti próprio quem te queres tornar. O que eu quero contigo, a partir de hoje, é que tu definas a tua identidade de maneira ativa. Ou seja, tu defines quem te queres tornar. Não é a sociedade que diz quem tu vais ser. Depois de tu entenderes isso, qual é que é o próximo ponto? Tu definires, ei, o ponto-chave da tua vida. Tu definires a tua próxima década. Nós às vezes pensamos, visão de longo prazo é daqui a um ano. Não, isso é visão de curto prazo. Visão de longo prazo, para mim, na minha vida, o que eu aplico, não estou a dizer para tu fazeres o mesmo, é o quê? O que eu me questiono, no dia do meu funeral, o que é que eu quero que as pessoas digam sobre mim? No dia do meu funeral, qual é o legado que eu quero ter deixado? Quando eu tiver com 70, 80 anos, sentado no banco de jardim com os meus netos, qual é a história, qual é o legado que eu quero ter construído? E a partir daí, eu faço uma visão para trás. Ou seja, daqui a 10 anos, aonde é que eu quero estar? Para eu daqui a 40 anos estar ali? Aonde é que eu tenho que estar daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos? Daqui a um ano? O que é que eu vou fazer amanhã para daqui a 40 anos ter aquele legado construído? Isto é chave para tu teres o sucesso. Porque se tu pensas no curto prazo, tu hoje viras para a esquerda, amanhã viras para a direita e está sempre a mudar. Quando tu tens uma visão de longo prazo, tu sabes claramente qual é a direção
que tu queres seguir. Tu sabes claramente quem é que tu te queres tornar. Este é o ponto crucial que tu deves fazer na tua vida. Daqui a 10 anos, aonde é que tu queres estar? Daqui a 20 anos, aonde é que tu queres estar? Qual é as empresas, o império que queres construir? Qual é o impacto que tu queres gerar no mundo? Em cada pessoa que tu tocas, qual é a mensagem que tu queres deixar? E pessoas é tudo, é desconhecido. É os teus filhos, é os teus netos, é o teu marido, a tua mulher, são os teus pais. Ei, qual é o impacto que tu queres deixar em cada pessoa? Qual é o impacto que tu queres deixar no mundo? Porque se nós não mudarmos o mundo hoje, o amanhã não vai ser melhor. O sucesso da geração futura depende da geração presente. E qual é que é a geração presente? Somos nós. Se tu entendes isso, tu mudas o jogo. Exatamente. O que eu aprendi na vida, como eu melhorei como pessoa, como eu posso melhorar mais como pessoa. E um ponto muito importante, que aqui para mim entra propósito, legado, deixares uma mensagem, o que tu quiseres chamar, que é com os meus aprendizados, com as minhas melhorias, como é que eu posso passar essa mensagem a outras pessoas? De certeza que o teu eu de há 10 anos atrás queria saber muitas coisas que tu hoje sabes, certo? Como é que tu podes ajudar essas pessoas? Como é que tu podes passar esse legado, essas aprendizagens a outras pessoas para que essas pessoas não cometam os erros que tu cometeste? Isto faz parte do legado, deixar uma marca no mundo, ajudar o próximo, porque nós viemos aqui para servir, para ajudar o próximo. Se tu entenderes isso, se tu tiveres como propósito ajudar o próximo, tu vais vencer muito na vida. Porque quanto mais ajudas, mais ajudado tu és. Quanto mais dás, mais tu recebes. Se tu entendes isso, tu mudas o jogo. Mas resumão do que eu quero que tu entendas. Primeiro ponto, clareza sobre onde tu queres chegar. E segundo ponto, para eu chegar aonde eu quero chegar, quem é que eu tenho que me tornar para eu ser o empresário de sucesso? Quem é que eu tenho que me tornar para eu ser o pai, o marido, o filho, seja o que for, de sucesso? Quem é que eu tenho que me tornar? Essa é a identidade que tu precisas de vestir a partir de hoje. Tu precisas de ser quem te queres tornar. E isso não é interpretar uma personagem, não é seres um fantoche, não. Mas lembra-te sempre, tu vais sempre pensar, agir e comportar-te não com base em quem tu és, mas sim com base em quem tu te queres tornar. Porque se tu agires com base em quem tu és hoje, tu vais repetir toda a tua vida a mesma pessoa. Mas se tu agires com base em quem te queres tornar, tu vais mudar e tornar-te na tua melhor versão. É isto que eu quero que tu entendas com a live de hoje. Reflete durante o dia, leva para o fim de semana, anota e escreve quem te queres tornar a partir de hoje. Qual é o legado que tu queres construir na tua próxima década? A mensagem que tu carregas, como é que tu a podes passar ao mundo? Se tu quiseres ir para outro patamar, resultados mais rápidos, com mais facilidade, com clareza, com direção e com estrutura, eu vou-te disponibilizar na descrição o link para tu me mandares mensagem. Eu desejo-te um resto de um magnífico dia e lembra-te sempre, tu não és a opinião